Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast do Carlinhos, né, galera? Mais uma semana, estamos de volta com mais uma resenha, mais um bate-papo semanal. A gente gosta de estar aqui com você, discutindo, falando, se expressando, colocando nosso coração para fora, colocando nossa emoção toda para fora, né? E todo o nosso sentimento em relação a tudo que nós vivemos no dia a dia da vida, né? E como eu sou brasileiro, como eu sou apaixonado por futebol, não poderia ficar de fora esse tema de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo vem sendo um tema recorrente nos últimos dias, até porque é a cada 4 anos. Nessa vez é no Catar. No final do ano é um pouco estranho, né? Você ter uma Copa do Mundo e de repente a Copa do Mundo não ser no meio do ano. Você está acostumado àquele mês de férias escolares no meio do ano. O final do ano é para o Natal, é para o Réveillon, é para receber as familiares, e nós vamos se unir uma primeira vez para ver os jogos da Copa. Se o Brasil chegar até a final, até dia 18 de dezembro mais ou menos, nós vamos estar juntos falando sobre isso, sobre futebol, e esquecendo um pouquinho o Natal, o Papai Noel, esquecendo um pouquinho as festas de final de ano, porque a Copa do Mundo vem aí, já está aí, né, em campo, né? E eu, como um bom amante, sempre desde criança acompanhei a Copa do Mundo. Eu acho que a primeira foi em 1986, que eu me lembro, tinha 7 anos, mas eu lembro o meu de 90, aquela vez que o Brasil perdeu para a Argentina, gol do Caníndia, passe do Maradona, 1-0 para a Argentina em cima do Brasil. Ali foi um jogo que me marcou minha infância, né? Tinha 11 anos na época, né? 11 anos eu tinha, então foi minha infânciazinha ali, terminando, começando a pré-adolescência, e me marcou aquela derrota do Brasil em 1990. Mas como bom fã, tabelinha da Copa, para você ver, tabelinha da Copa. Importante, estou marcando aqui, já tem as semifinais, eu vou falar sobre isso, mas eu queria falar um pouco também sobre cada grupo, né? A minha emoção de sentir e assistir cada jogo, né, galera? Na estreia lá do Equador com o Catar, no dia 20 de novembro, um domingo, né, 1h da tarde, eu assisti o país anfitrião recebendo o Equador, e o Equador mostrando logo seu cartão de visita, vencendo 2-0. Foi no domingo que a gente teve um jogo, né? Foi bonito, foi legal, foi impactante, né? Depois, no segundo dia, a gente teve 3 jogos, né? No dia 21, né? Então a gente teve Inglaterra 6-2 no Irã, que jogão, hein? Mostrou o cartão de visita da Inglaterra, que pra mim, né, muita gente que eu converso no dia a dia não conhece a Inglaterra. Mas eu conheço porque a Inglaterra, ela tem um timaço. Eu acompanho a Premier League e outros campeonatos europeus, e pra mim não foi surpresa ver o Rashford do Manchester United fazer gols. Não foi surpresa ver o Saka jogando, o Sterling, o Harry Kane, né, que não fez gol ainda, mas que é um grande jogador e foi superior nesse dia aí, dia 21 de novembro, foi superior, fez o seu papel aí de grande time do futebol mundial, merecia o título, eu não vou mentir, é uma das minhas favoritas, porque igual o Brasil, que eu ainda vou falar, tem 2 times, um time titular e um time reserva. Então a Inglaterra tem um time muito forte, e a gente sabe que são jogadores cracassos, né? E eles conseguiram fazer 6-2 no Irã. Esse jogo aí a gente viu, foi no dia 21 de janeiro, de novembro, como eu falei. Depois teve Senegal 0, Holanda 2. Holanda que não tem grandes craques, né? Mas tem o Memphis Depay, tem alguns jogadores, Van Dijk, né? E alguns jogadores bons, né? Mas o Memphis Depay só vai estrear depois, na 3ª rodada. Mas o Memphis Depay é um grande jogador, é um grande craque. Joga no Barcelona e está sendo cotado para o Manchester United. E que tem um grande futebol, realmente não se soltou ainda, né? Mas a Holanda é a Holanda. Então depois, nesse mesmo dia, teve Estados Unidos 1, País de Gales 1, né? Grande jogo. Foi no dia 21 de novembro. Foi um primeiro dia que teve 3 jogos. Depois, em sequência, foram 4 jogos todo dia. Eu tive que acordar às 7 horas da manhã, lá no dia 22, né?
Eu fui acordar às 7 da manhã para ver a Argentina e a Arábia Saudita. E para minha surpresa, a Argentina perdeu esse jogo, né? Um gol lá do Messi de pênalti e sofreu a virada 2-1. Quem diria que a Arábia Saudita ia ganhar essa partida, né? Também ficou só nessa partida, né? Ganhou essa partida de virada em 2 lances, ela conseguiu virar e reverter o placar. A grande surpresa da Copa até aquele momento foi esse jogo. Então, foi um jogo que eu acordei 7 horas da manhã. Na sequência, eu ia passar 9 dias acordando 7 horas da manhã. Depois, nesse mesmo dia, no dia 22, às 10 horas, teve Dinamarca e Tunísia assistir esse jogo, mas foi um jogo truncado, 0-0. Ninguém imaginava que o time do Christensen, né, de outros jogadores importantes do futebol mundial, ia ficar no empate com a Tunísia, né? Tunísia que surpreendeu a todos, né? Nesse empate. Isso aí foi Dinamarca 0-0 com a Tunísia. Teve um jogo aí de 1 hora do mesmo grupo da Argentina, México 0, Polônia 0. O Lewandowski perdeu um pênalti, né? Depois tem uma história emocionante do Lewandowski mais na frente, mas ele perdeu um pênalti. O Ochoa pegou, o grande goleiro. Para mim era só o que restava no México, do Tata Martino, né? Eu não vi nada de diferente no México que mostrasse que ele seria igual às outras edições das competições mundiais que ele disputou, Olimpíadas, Copa América, CONCACAF, né? Inclusive a CONCACAF lá, que é o melhor, é o Canadá hoje, né? E nesse mesmo dia, teve a estreia da França, do jogador Mbappé, né? Mbappé contra a Austrália, né? Que depois a gente veria o que aconteceria depois com a surpresa da Austrália. Tô olhando toda a minha tabelinha, né? Eu gosto de marcar a tabelinha, gosto de marcar os jogos. E teve aí essa vitória de 4-1 da França, com um jogo muito bom, com o Mbappé jogando muito bem. Um time muito bom da França que perdeu 8 jogadores, Benzema, Kanté, Pogba, Kimpembe, perdeu vários jogadores aí, 8 jogadores, Okonkwo, né, perdeu vários jogadores para a Copa. Mas ali com o goleiro do time deles, o Lloris, titular da Copa de 2018, e com o Giroud milagrosamente voltando, fazendo gols, fez 2 gols, né, nessa partida. E temos também um Mbappé, que é o mestre do time. O Griezmann, que todo mundo diz que só joga em Copa do Mundo, né? É verdade, o cara só se destaca em Copa do Mundo. E também o Dembélé, do Barcelona, né? O Dembélé do Barcelona, que realmente vem se destacando no Barcelona. É um grande jogador e pôde fazer aí os 4-1 nesse jogo, né, galera? E a gente vai, eu tô olhando minha tabelinha, é um prazer olhar essa tabelinha. Aí no dia 23, a gente foi lá pro grupo F, né? Aí eu acordei 7 horas da manhã para ver Marrocos 0, Croácia 0. Apesar de ter o Modric no time, ter outros jogadores craques, a Croácia sofreu para empatar com o Marrocos, né, cara? Que surpresa, grande esse empate da Croácia com o Marrocos. E no mesmo dia, teve a estreia 10 horas da manhã, eu assisti esse jogo. Igual a Argentina, a Alemanha fez um papel muito feio, né? Saiu na frente com um gol de pênalti também. E sofreu a virada para o Japão. O Japão que surpreenderia nesse dia. Correria, futebol realmente envolvente. Depois vocês vão ver que esse grupo é meio louco, né? Muito louco, porque nesse mesmo dia aí, nesse mesmo dia, 1 hora da tarde, a Espanha meteu 7-0 na Costa Rica. Que tem um goleiro lá, o Keylor Navas. E sobrou só o goleiro Keylor Navas, porque o resto do time está realmente irreconhecível em relação a outras competições. Não tem jogadores muito de destaque, né? Mas lá na frente eu vou falar na segunda rodada, vocês vão ver a surpresa que aconteceu, né? Vocês estão acompanhando a Copa, sabem o que aconteceu nesse grupo. Não era de se esperar o que aconteceria nesse grupo, né? E nesse mesmo dia teve ali a Bélgica do De Bruyne vencendo o Canadá de 1-0. E depois o De Bruyne falando, né? Polêmicas do De Bruyne, ele falando que o time da Bélgica não tem condição de ser campeão. É um time envelhecido, um time que não tem condição, que, apesar de ter o Lukaku ali, o De Bruyne e outros jogadores de destaque na Europa. Ele causou ali um pouco de crise nos vestiários da Bélgica, apesar de a Bélgica ser uma grande seleção, vencer a primeira partida. Lá na frente a gente vai ver a surpresa
na Bélgica, né, nesse grupo, mas ela venceu essa partida e trouxe a vitória para casa, né? Então a Bélgica trouxe a vitória para casa, 1-0 para a Bélgica, e ela conseguiu aí a sua primeira vitória, né? 1-0 nesse grupo aí tão importante, grupo F. E a gente teve finalmente no dia 24, no último dia de estreias de grupo da Copa, o Brasil, né? 7 horas da manhã a gente foi assistir ali, a Suíça conseguiu, a Suíça do Shaqiri, do Chaka, conseguiu ali vencer o Camarões de 1-0, colocar ali aquela vitóriazinha, a liderança do grupo provisória, né? Venceu aí uma Suíça muito forte, que nas eliminatórias ali, se eu não me engano, ela jogou, a Itália foi Portugal para repescagem das eliminatórias, como também a Sérvia jogou, a Itália foi Portugal. Esses dois times do grupo do Brasil jogaram os times tradicionais, Itália e Portugal, para repescagem. Sobreviveu só a Itália, né? E aí, esse dia 7 horas da manhã, teve esse jogo, 10 horas teve a estreia do Uruguai, do Cavani, do Luis Soares, do Davi Nunes, né? Mas que teve uma crítica muito grande, porque no banco de reserva o Arrascaeta ficou e estava nesse primeiro jogo, não entrou, e o time perdeu a oportunidade de vencer o Arrascaeta, que é titular no Flamengo, mas não consegue de jeito nenhum uma vaga aí no time titular do Uruguai nessa primeira rodada, né? O Uruguai depois teve aí Portugal 3-2 na Gana. Cristiano Ronaldo fez um gol de pênalti. O time venceu 3-2, foi um jogo difícil, parelho. A Gana se esforçou até o final, quase empata, né? Então, foi um jogo muito complicado aí de se ver, e o Portugal venceu, né? O grande robozão tentando aí ter recordes para a sua seleção. Ele chegou ao 8º gol, né? Teve a polêmica do 9º gol que não foi dado a ele. Ele queria empatar com o Eusébio, que é o maior artilheiro de Portugal de todas as Copas. Pode ser que ele empate nessa Copa, né? É o único jogador a marcar 5 gols, não, marcar gols em 5 Copas diferentes. Esse é Cristiano Ronaldo, batedor de recordes, e que tem um time Al Nassr, que quer pagar ele quase 1 bilhão por ano para ele jogar lá no futebol árabe. Eu acho que ele vai acabar indo. E lá o homem é rei, vai fazer gol direto. É só você tirar o Bergson, que foi pro futebol tailandês, o homem é rei lá fazendo gol direto. Imagina o Cristiano Ronaldo. O nível do Cristiano Ronaldo não está mais para jogar Premier League, pela idade mesmo, né? Mas ele pode jogar um Al Nassr, jogar num Corinthians, jogar no Major League Soccer, então ir pro Sport Portugal, né? Tem essa condição ainda, o robozão. E nesse mesmo dia teve a estreia do Brasil contra a Sérvia, time titular absoluto, fez 2-0, 2 gols de Richarlison. Esse jogo aí foi um jogo emocionante que marcou a estreia do Brasil contra uma Sérvia muito forte, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Neymar se machucou, que também o Danilo se machucou, e que quando o Neymar se machucou, uma repercussão nas redes sociais aconteceu, muitas festas nas redes sociais, muita alegria nas redes sociais, porque o Neymar se machucou. De um lado, a tristeza também, o Neymar se machucou, mas por que galera comemoraram que o Neymar se machucou? Porque você deve ter visto nas eleições o Neymar fazendo campanha para o Bolsonaro. Então o cara ganhou antipatia e ódio de parte da torcida brasileira. Ele correu esse risco, se meteu em política e se fudeu, né? E teve aquela história da Receita Federal, dizendo que o Bolsonaro perdoou a dívida dele da Receita Federal, né? O Paulo Guedes, ninguém pode provar, né? Quando o Lula entrar e assumir, vamos ver o que vai acontecer. A verdade vai aparecer. Mas eu, como desportista, eu gosto do futebol do Neymar. Não gosto da pessoa dele. A pessoa dele eu não gosto. É um cara, para mim, que tem que melhorar muito como cidadão, como ser humano. Tem muitos defeitos. Mas, como jogador, para mim, ainda é fora de série. Deus deu o dom para ele. Independente dele ser bolsominho ou não, mas deu dom para ele. E ele é um grande jogador, tá fora, mas já volta aí nas oitavas de final, já tá recuperando. Ele, o Danilo e agora o Alexandre se recuperando também, né? E aí fechamos a Copa do Mundo, todo o primeiro bloco de jogos da segunda rodada, né? E a gente vai para a primeira rodada, né? Quer dizer, agora vamos para a segunda rodada. Na segunda rodada, começou no dia 25, com mais um joguinho ali às 7 da manhã, e eu acordei para assistir.
País de Gales do Christian Bale, 0. Irã 2. Foi uma grande surpresa, o Irã ganhou. Uma grande surpresa o Irã vencer essa partida. Eu fiquei assim decepcionado com o País de Gales, que eu esperava mais do País de Gales. Não imaginava que ia perder assim, né? Mas se você for olhar em relação ao futebol, o País de Gales já fazia mais de 60 anos que não ia para uma Copa do Mundo. Então, só em estar em Copa do Mundo já é bom. O Bale, só fazer um gol em Copa do Mundo, para ele já é muito importante. Então é muito bonito acontecer isso. Para um cara que joga em alto nível no futebol mundial, estar na Copa do Mundo é emocionante para ele, né? E esse jogo eu assisti 7 horas da manhã, dia 25. Depois a gente foi lá para Catar e Senegal. O Senegal, mesmo sem o jogador lá, que o Mané, que é o segundo melhor do mundo, segundo o Balão de Ouro, né? Balão de Ouro, pede só pro Benzema. O Mané não tá, mas o time do Senegal tem um Koulibaly, né? Que é o capitão do time. Tem um time forte, tem o Mendy, que é um goleiro muito experiente, que joga em grandes equipes do futebol mundial. Então ela ganhou 3-1 aí do Catar, que o Catar foi o Fona, né? O time que perdeu todas as partidas, que é o do país sede e que perdeu tudo, né, galera? E foi 3-1 esse jogo. Depois, nesse mesmo dia, a Holanda empatou com o Equador 1-1, mostrou que não é esses bichos papão todo, a Holanda já teve em 3 finais de Copa do Mundo, 3 vezes vice-campeão do mundo, mas que não é esse bicho papão, né? Empatou com o Equador, que já chegaria a 4 pontos e entraria na briga para as classificações. E nesse mesmo dia, a gente teve a Inglaterra, que depois de uma estreia avassaladora de 6-2 no Irã, empatou 0-0 com os Estados Unidos. Os Estados Unidos botou bola na trave. Foi impressionante aí, viu, galera? Então a gente tem que ver que o futebol tem as grandes surpresas nessa Copa do Mundo, né? E aí, no dia 26, 7 horas da manhã, eu acordei e vi a Austrália vencer a Tunísia, depois de perder de 4-1 para a França na primeira partida. A Austrália venceu a Tunísia de 1-0. 1-0 para a Austrália. Surpreendeu que a Austrália veio da repescagem ali nas eliminatórias e tirou o Peru também na briga por vaga na Copa. E a Austrália venceu a Tunísia por 1-0. Então também a gente vê aí que foi a estreia foi o grupo D. Depois, nesse mesmo dia 27, no grupo E, a gente... Não, Tunísia foi no grupo D, né? 7 horas da manhã. Depois a gente tem no dia 27, no grupo D. Depois a gente vem lá 10 horas da manhã. 10 horas da manhã nesse grupo. Esse aqui é o 26, eu tô vendo aqui. Não, a França venceu a Dinamarca 2-1 no dia 26. Eu tô no dia 26. Tô me embanando todo aqui, né? No dia 26, teve aí França 2-1 na Dinamarca. Esse jogo foi de 1 hora da tarde, no dia 26. Teve França 2-1 na Dinamarca. A França mostrando sua força com o Mbappé, né, que fez os gols. E a Dinamarca ali, que tem um time forte, mas que não conseguiu vencer aí. Nesse mesmo dia 26, a Polônia foi lá e meteu 2-0 na Arábia Saudita. Um jogo de 10 horas da manhã. Quem não se lembra desse jogo, né? O Lewandowski, melhor do mundo em 2021 pela FIFA, melhor jogador do mundo 2021. O cara se emocionou pra caramba quando fez um gol na Copa. Ele disse que chorou, desabou em campo, cara. Pra ele era um sonho de menino, um sonho de criança, tá numa Copa do Mundo. Um sonho de criança estar representando a sua seleção mundial. Então, o cara realmente se emocionou, o cara realmente se empolgou e realmente foi para ele importante tá fazendo esse gol, né, galera? Foi super importante para o jogador e craque da seleção Lewandowski fazer um gol e tirar aquele peso de nunca ter feito gol em Copa do Mundo. Agora já está marcado, já fez um gol de Copa do Mundo, está na história para sempre. Nesse mesmo dia, a Argentina pegou o México e fez 2-0 no México. O Messi fez um dos gols, né, da Argentina. Então, se você for analisar, foi um dia emocionante também para a Argentina, que todo mundo esperava que a Argentina aí caísse fora, fosse eliminada, mas a Argentina foi lá e fez 2-0 e conseguiu respirar ainda aliviada nesse grupo.
E no dia 27, a gente teve 7 horas da manhã, eu acordei para ver o Japão garantir a vaga do grupo, né? Só que o Japão, surpreendentemente, perdeu para Costa Rica, meu irmão. Costa Rica que tinha errado de 7 da Espanha. 7-0 para a Espanha em cima da Costa Rica. A Costa Rica foi lá, 7 horas da manhã eu acordei, fiquei surpreso com a vitória de 1-0 da Costa Rica sobre o Japão. O Japão tinha tudo para conseguir essa classificação e jogou tudo para a última rodada, né? E nesse mesmo dia, eu assisti a Bélgica perder para o Marrocos de 2-0. A Bélgica jogou melhor, jogou bem, mas o Marrocos foi lá 2 oportunidades no finalzinho do jogo e fez 2 gols, que complicou a situação da Bélgica. Uma geração envelhecida, né? Verdade, o De Bruyne tem razão, mas é uma geração forte ainda, né? E perder para o Marrocos foi cruel. Nesse mesmo dia, 1 hora da tarde, a Croácia não teve conhecimento, não teve pena e meteu 4-1 no Canadá, com vários jogadores se destacando aí nessa competição. É a Croácia que está se preparando aí para grandes jogos e vai tentar aí, com certeza, uma vaga contra a Bélgica. E nesse mesmo dia, nesse mesmo dia, a Espanha ficou com um empate 1-1 com a Alemanha. A Espanha podia ter triturado a Alemanha. A Alemanha poderia ter sido eliminada nessa partida. Mas a Alemanha é a Alemanha, histórica, tetracampeã mundial. É uma seleção que não vem com seus melhores jogadores, não vem com sua melhor geração, mas a Alemanha é tipo a Itália. Se passar de fase, meu irmão, se prepara, que a Alemanha pode ser campeã do mundo. Pode ser campeã do mundo mesmo não sendo a favorita. Passou de fase, esses caras vão crescer, esses caras vão dar a vida para ganhar. Olha o que eu estou dizendo. Anota aí, se ela passar de fase, ela vai para cima, né? E o grupo G, fechando a segunda rodada do grupo G, 7 horas da manhã, teve um jogaço, Camarões 3-3 com a Sérvia. Chopo Motim fazendo gol. O número 10 que entrou no segundo tempo do Camarões, que eu não me lembro, fazendo gol. Começou 1-0 para Sérvia, né? Aí o Camarão virou para 3-1 e a Sérvia empatou 3-3. Foi um jogão. Foi bom ter acordado às 7 horas da manhã para ver esse jogão aí, nesse dia aí. 3-3. E depois teve Uruguai 0, Coreia do Sul 0, um jogo que deu um sono. Não, teve um jogo 10 horas, Coreia do Sul 2, Gana 3. Que jogão, né? Coreia do Sul 2, Gana 3, foi um jogaço. Porque o Gana conseguiu aí fazer esse 3-2, mas a Coreia do Sul deu um calor danado na Gana no finalzinho. Quase empata essa partida. Foi um grande jogo também. Nesse dia teve essas duas super partidas, né, galera? No mesmo dia teve a estreia o Brasil 1-0 com a Suíça. Gol do Casemiro, né? O Brasil venceu. No finalzinho fez o gol ali aos 37 minutos do segundo tempo, dando a classificação para o Brasil, a supremacia brasileira nesse grupo. E fazendo com que o Tite botasse o time reserva totalmente na última rodada. E eu tinha previsto para meus amigos, eu tinha dito, o time do Brasil vai ser reserva. Eu acertei praticamente o time reserva. E mostrou que eu conheço um pouco de futebol, eu gosto, né, desde criança. E nesse mesmo dia, foi assim que fechou-se. Não, aí nesse mesmo dia que teve aí Portugal 2-0 no Uruguai. Portugal aí garantindo a classificação também, com 2-0. 2 gols do Bruno Fernandes. Teve a polêmica aí que eu até disse, meu amigo, o Cristiano Ronaldo tá tendo final de carreira triste, né, com azar. Porque o Bruno Fernandes cruzou, o Cristiano Ronaldo deu de cabeça, fez o gol, depois a FIFA tirou o gol dele, disse que o chip não detectou a cabeçada do Cristiano Ronaldo. Depois ele saiu no segundo, eles tiraram o Cristiano Ronaldo. Acho que o treinador pensou, pô, ele fez o gol, agora eu vou tirar ele para poupar. Aí teve um pênalti, o Bruno Fernandes fez, quer dizer, o gol era para ser do Cristiano Ronaldo, o gol de cabeça e o gol de pênalti. Mas aí o que aconteceu? Fim de carreira pro cara é triste, né, galera? Tudo acontece de ruim, né? E a gente foi para a última rodada, né? A gente vai tentar aqui, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, muitas coisas ainda não aconteceram no futebol. Como assim? Tem coisas que ainda vão acontecer. Meio dia tem jogo, né? Na última rodada. Ainda tem um grupo EIF, a última rodada, que é hoje. E amanhã tem um grupo G e H. Mas eu vou falar aqui dos grupos que ainda tem jogos. Por exemplo, que já finalizaram os jogos da primeira fase. Tivemos aí, na última rodada, o Senegal vencendo 2-1 o Equador, eliminando o Equador. Todo mundo ficou triste que o Equador também merecia, né? Mas o Senegal é uma fortíssima seleção africana. E a Holanda, mesmo debaixo de todas as críticas, né,
fez 2-0 no Catar. O Memphis Depay até jogou bem direitinho, mas o Catar, como foi o time que mais sofreu derrotas, a Holanda terminou em primeiro lugar no grupo. E foi isso. Grupo A, né? Que o primeiro de A enfrenta o segundo de B e o primeiro de B se enfrenta o segundo de A, né? E como é que foi? A Inglaterra mostrou a sua supremacia e meteu 3-0 num país de Gales. Inclusive o Rashford fez gol e o Phil Foden, né? Você ter um Phil Foden no banco é muito, muito bom, né? E os Estados Unidos venceu o Irã 1-0. Os Estados Unidos carimbou o segundo lugar. Muito forte a seleção dos Estados Unidos, que está caladinha, está seguindo bem caladinha e pode chegar longe, né? No grupo C, a Argentina venceu 2-0 a Polônia do Lewandowski. A Polônia nem andou em campo, quase é eliminada. E o México venceu 2-1 a Arábia Saudita. Jogou muito bem o México, viu? Merecia até classificação, porque ele foi se recuperando. Perdeu uma, depois empatou. E agora empatou uma, perdeu uma e venceu a última, né? Mas ficou aí com a Argentina em primeiro e Polônia em segundo, né? Para a Polônia já é muita coisa passar de fase, né? Não, é uma seleção limitada, só tem mais o Lewandowski mesmo. Grupo D, a Austrália, que perdeu a primeira para a França, depois ganhou da segunda a Tunísia e venceu a Dinamarca. Por 1-0 se classificou, né? Quem diria, né? E a Tunísia venceu a França de 1-0 também. A França botou o time todo reserva. No segundo tempo botou jogadores titulares, mas não conseguiu fazer o gol. Teve até um gol ali do jogador lá. Até me esqueci o nome do jogador. Do jogador do Atlético de Madrid, né? Mas foi anulado, né? E a França terminou em primeiro nesse grupo. E como eu falei, os grupos E, F, G, H vai ser decidido hoje e amanhã. E para minha tabelinha tá aqui. Vou mostrar para você a tabelinha formada aqui, ó. Minha tabelinha foi formada dos jogos que já estão definidos, né? Já estão definidos os jogos das oitavas de finais. Holanda versus Estados Unidos. Eita, jogão. Os Estados Unidos pode surpreender, viu? A Argentina e a Austrália. Cara, a Argentina teve uma sorte, né? De pegar uma Austrália. Por mais que a Austrália tenha feito bonito na primeira fase, surpreendeu. Não acredito que a Austrália vá passar da Argentina, né? Inglaterra e Senegal. Surpresa do Senegal, né? Mas a Inglaterra, meu filho, vai começa a vaga aqui. E França e Polônia. A França não está com a seleção mais forte que poderia estar na Copa, mas eu acho que vence a Polônia, né? Então, para mim, vai ser nas quartas Holanda e Argentina, Inglaterra e França, 2 grandes clássicos, né? O bicho vai pegar, né, galera? Copa do Mundo é isso, é emoção, é sentimento. Eu peguei um resfriado, peguei uma gripe, né? O primeiro jogo eu assisti nos barzinhos, rodando com meus amigos, tomei umas, me diverti. E o segundo jogo eu assisti na casa da minha irmã, e o terceiro jogo que eu assisti amanhã no barzinho de novo, tomando cervejinha, não vou poder, ó, a garganta ruim. Amanhã não, faz 2 dias que eu tô assim. Tô tomando um lambedorzinho pra melhorar, né? Tô tomando esse lambedor. Já tomei comprimido, tô melhorando um pouco, né? Mas é um processo, né? Não é do dia pra noite. É um processo pra gente poder recuperar nossa saúde, né? Pra gente poder ficar bem. Quem sabe as oitavas, segunda ou terça, 4 horas, eu possa já estar bem. E possa estar com meus amigos aí, tomando umas, sendo feliz e se divertindo, né, galera? É isso. Mas a Copa fica aí. Estão dizendo que daqui a 4 anos, 3 anos e meio já, né? A Copa vai ser nos Estados Unidos, Canadá e no México, e vai ter 48 seleções. Estão criticando muito isso, né? Que a FIFA vai botar 48 seleções. Eu, como amante de Copa do Mundo, amante dessa competição, eu acho maravilhoso, né? Se souber fazer direitinho, né? Para não desgastar muito os jogadores, fazer grupos assim interessantes. Seria massa ver grandes jogos e grandes oportunidades de a gente ver futebol bonito, né, galera? Então a gente fica sempre aqui feliz. Mais uma semana do podcast do Carlinhos. Você pode aqui, ó, se inscrever no meu canal, tá aqui atrás os outros episódios da semana passada, né? A gente tem vários episódios aqui, ó, mostrando um pouquinho aqui o meu canal, ó. Eu já fiz entrevistas, né? Vou até botar aqui uma entrevista que eu fiz no passado, só para você ver aqui, ó. Acho que é esse aqui, pronto. Eu entrevistei aí o José Martins, foi o último entrevistado que eu tive no meu programa, né? Aqui no meu programa de entrevistas. Eu conversei com o José Martins e foi interessante, foi bacana, foi legal.
Foi legal essa entrevista. Mas a gente está aqui falando sobre Copa do Mundo e agradecendo a você e a toda a audiência, né, galera? E tudo o que você possa fazer por mim, seguir meu canal e dar um like, dar um joinha. E agradecendo muito a sua participação, muito, muito. Mais uma semana de podcast do Carlinhos. A gente faz com muito amor para você, bate-papo, conversa. E essa foi dedicada especialmente para a Copa do Mundo, galera.